Carta 1. Meu querido pai, meu primeiro dever e também meu maior prazer é consentir com seu comando de te escrever assim que eu chegasse em Jerusalém. E esta carta, enquanto te transmite a notícia de minha chegada, confirmará minha obediência filial. Não vou deixar de te escrever por meio de cada caravana que sai daqui mensalmente para o Cairo. E se houver oportunidades mais frequentes, meu querido e amado pai, estarei em contato. Minha jornada para cá levou muitos dias e o Rabino Ben Israel disse que foram 17 dias, embora tenha contado somente até 10. Logo me cansei e perdi a conta. Quando viajávamos à beira-mar, num percurso de 3 dias, desfrutei da majestade da paisagem. Parecia que o céu se estendia até a terra. Também tive a sorte de ver vários navios que o rabino, que sempre esteve pronto a satisfazer minha sede de informação, me disse que eram galeras romanas, umas indo a Sidom e outras ao Nilo. E numa destas últimas, a qual fora até ti, enviei uma oração e um pedido. Assim que estávamos deixando a costa para retornar, eu vi uma embarcação destruída. Parecia tão grande e útil, com seu gigantesco corpo todo para fora da água, o que, meu, o que me deu a impressão de um grande monstro do mar, encalhado, morrendo, e senti pena dele. O rabino me deu a entender que ela tinha vindo de Alexandria, carregada com trigo rumo à Itália, e foi empurrada à praia por uma tempestade. Quão terrível deve ser uma tempestade em alto mar! Eu estava esperançosa de ver um Leviatã, mas meu desejo não foi satisfeito. O bom rabino, que parecia saber todas essas coisas, me disse que raramente eles aparecem agora no Oriente Médio, mas são vistos somente além da coluna de Hércules no fim do mundo. Em Gaza paramos por 2 dias, entramos pelos portões que foram carregados por Sansão e me foi mostrada a colina tradicional a 3.200 metros ao sudoeste, onde ele os deixara. Muitos outros lugares interessantes me foram mostrados, especialmente o campo, que era nosso caminho, onde ele colocou em fuga multidão de filisteus com um massacre. Uma cova de leões também me foi mostrada, da onde veio o leão que Sansão matou, e sobre o qual ele lançou seus famosos enigmas. Um poço seco em que os 10 patriarcas abaixaram o príncipe José, seu irmão, também me foi mostrado por nosso guia árabe. E também a pedra sobre a qual os ismaelitas contaram as moedas de prata. Mas Rabino Ben Israel disse que a verdadeira cova de José fica ao norte de Jerusalém, perto das montanhas de Gilboa, em Gotã. As tradições dos árabes sempre têm sido falhas. Achei que o velho árabe relatava a ocorrência com mais exaltação do que era necessário, como se orgulhasse de perpetuar o fato de que nosso nobre ancestral fora o escravo comprado deles. Percebi várias vezes durante a jornada que os ismaelitas de Edom, em nossa caravana, aproveitavam cada ocasião para elevar sua própria raça com o menosprezo aos filhos de Israel. De fato, Aben Hussuf, nosso chefe da caravana de barba branca, em uma discussão verbal com Rabino Ben Israel no poço de Isaac, onde acampamos, afirmava que me perdi aqui. Afirmava que era filho da serva Ismael
era o herdeiro verdadeiro, mas teria sido deserdado e expulso pela astúcia da serva, que teria sido deserdado e expulso pela astúcia da serva, que estava muito bem instruída na história de meus pais para prestar atenção a tal fábula, embora os árabes tenham ficado ao lado de seu chefe e combatessem pela verdade que reivindicavam tão forte e zelosamente quanto eles, o sábio rabino combatia pela verdade de seu próprio lado. Na manhã do último dia de nossa jornada, perdemos nosso caminho e vagamos muitas horas para o leste, e vimos o mar de Sodoma e Gomorra longe ao oriente. Como a minha pulsação acelerou ao contemplar aquele terrível lugar marcado pela ira de Jeová. Parece que vi em imaginação os céus em fogo sobre ela, e as chamas e fumaça subindo como de uma grande fornalha, como naquele terrível dia quando foram destruídas, com toda aquela bela planície que a circundava, sobre o que nos foi dito que era um vasto jardim de beleza. Quão calmo e quieto está agora aquele mar sob o céu de nuvem. A observamos por muitas horas e tivemos um breve tempo olhando o Jordão ao norte dela, parecendo como que uma linha prateada. Todavia, tão próximo quanto parecia, disseram-me que levaria alguns dias de jornada para chegar às suas margens. Depois de perder de vista esse lago melancólico, os sepulcros sem vida das cidades e seus moradores incontáveis, seguimos nosso caminho ao longo de um vale estreito por algum tempo, e no dia seguinte, ao atingirmos o cume, Jerusalém apareceu como uma cidade levantada da terra. Ficou diante de nós de maneira tão inesperada. Estávamos ainda no deserto, no entanto, as paredes do deserto nos encobriam, e quando a avistamos, estávamos a pouco mais de 3 quilômetros. Não consigo, meu querido pai, descrever-te minhas emoções ao contemplar a cidade santa. Já foram experimentadas por milhões de nosso povo. Elas são semelhantes às suas, como me relataste. Todo o passado com os homens poderosos que caminharam com Jeová veio à minha mente, esmagando-me como um peso surpreendente. Toda a história do lugar sagrado veio à minha memória e obrigou-me a curvar a minha cabeça e adorar ao ver o templo onde Deus uma vez. Que pena, porque ele não mais visita a terra em sua santa casa? Habitou na Shequiná flamejante e fez conhecido os oráculos de sua vontade. Eu podia ver a fumaça do sacrifício na noite, ascendendo aos céus, e intimamente orei a Jeová para aceitá-lo por ti e por mim. Ao nos aproximarmos da cidade, vários pontos interessantes me foram apontados, e eu estava desconcertada com as localizações familiares e sagradas que eu conhecia até então apenas pela leitura reverencial dos escritos dos profetas. Pareceu-me que eu vivia nos dias de Isaías e Jeremias, enquanto lugares associados com meus nomes me eram mostrados, e não na geração a que eu realmente pertenço. Na verdade, eu vivi somente o passado nos últimos 3 dias em que estive em Jerusalém, constantemente consultando os historiadores sagrados e comparando lugares e cenas com relatos, e assim verificar cada um com um santo temor e prazer interior que deve ser sentido para ser compreendido. Mas, querido pai, tu já experimentaste tudo isso e, portanto, podes entender minhas emoções. Entramos na cidade pouco antes da hora sexta da noite
e logo ficamos na casa de nosso parente Amós, o levita. Fui recebida como se fosse uma filha, reivindicando seus abraços e com luxos que eles me cercaram em meus apartamentos maravilhosamente mobiliados. Tenho certeza de que meus parentes aqui me levam a esquecer o gozo do meu querido lar que eu deixei. O Rabino Amós e sua família desejam ser recomendados a ti. Como ele serve no templo, não o vejo muito, mas parece ser um homem piedoso e benevolente, e tem muito amor por seus filhos. Estive uma vez no templo. Seu pátio parece uma vasta hospedaria para caravanas ou um lugar de negócios repleto de homens que vendem animais para sacrifícios, quais estão em toda parte. Milhares de pombas em grandes gaiolas são vendidas de um lado e do outro estão barracas para cordeiros, ovelhas, bezerros e bois, cujo barulho e berros, com a confusão de línguas, fazem o lugar parecer qualquer outra coisa exceto o templo de Jeová. Parece profano fazer uso do templo assim, querido Pai, e parece mostrar a falta daquela santa admiração pela casa de Deus que uma vez caracterizou nossos ancestrais. Fiquei feliz em passar a salvo pelo bazar, que com os argumentos de venda aos sacrificadores de vítimas para o altar permite, sob o disfarce destes, todo tipo de tráfego. Ao alcançar o pátio das mulheres, senti a sensação de estar no templo, pela magnificência que me cercava. Com tal reverência, inclinei minha cabeça em direção ao Santo dos Santos. Nunca me senti antes tão próximo de Deus. Nuvens de incenso flutuavam sobre a multidão e rios de sangue fluíam dos degraus de mármore do altar do holocausto. Meu Deus, quantas vítimas inocentes sangram todas as manhãs e tardes pelos pecados de Israel. Que mar de sangue foi derramado pelas eras que passaram. Que estranho e terrível mistério. Que o sangue de um cordeiro inocente expia os pecados que cometi. Deve haver um significado mais profundo nestes sacrifícios, querido Pai, ainda não revelado a nós. Enquanto voltava do templo, encontrei muitas pessoas caminhando e cavalgando e pareciam aglomerar-se fora do portão em alguma tarefa em comum. Tenho aprendido desde então que é um homem muito extraordinário, um verdadeiro profeta de Deus, e muitos creem que ele habita no deserto, ao leste, perto do Jordão, e que prega com um poder desconhecido na terra desde os dias de Elias e Eliseu. É para ver e ouvir esse profeta que tantas pessoas diariamente saem de Jerusalém. Ele mora em uma caverna, se alimenta de plantas e mel silvestre, bebe somente água, enquanto sua roupa é a pele de um leão. Pelo menos esse é o relatório. Espero que ele seja um profeta do céu e que Deus esteja mais uma vez prestes a se lembrar de Israel. Mas os dias dos profetas têm se passado, e eu temo que este homem seja apenas um entusiasta, como o impostor Teudas ou aquele Judas Galileu, que enganou nosso povo e pereceu tão miseravelmente. Mas a influência deste homem sobre aqueles que o escutam é tão extraordinária que parece, e alguém quase teve coragem para crer que ele é realmente dotado com o espírito dos profetas. Adeus, querido Pai, e vamos sempre orar pela glória de Israel. Afetuosamente, Adina.